Mas glória a Deus, irmãos. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Nesse mês, na célula, nós estamos falando a respeito de Jesus, a revelação final de Deus. Amém? E o tema dessa manhã é uma pergunta, né? Ele te conhece. E você o conhece? Algo que o Senhor veio falando comigo ao longo do mês. Na verdade, desde a metade do ano passado, o Senhor tem falado comigo a respeito dessa palavra, né? Ele me conhece. Será que nós o conhecemos na sua plenitude, né? Na sua verdade? Será que nós conhecemos a Deus por completo, né? E a nossa vida, de uma forma geral, né? Se nós pudéssemos fazer um resumo da nossa vida, ela é um emaranhado, né? De altos e baixos, de conquistas, às vezes perdas, né? De realizações, às vezes frustrações. A nossa vida, às vezes, ela não se resume a isso, mas se nós pegarmos ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, isso é muito latente na nossa vida. E justamente nesses momentos de altos e baixos, nós fazemos esse questionamento, né? Será que Deus realmente nos conhece? Poxa, se eu tenho buscado ter uma vida que agrada a Deus, sim, eu tenho feito as coisas que agradam a Deus, por que Deus tem permitido que a frustração tenha fazido parte da minha vida, tem feito parte da minha vida, que a desilusão tem feito parte da minha vida, que a enfermidade tem feito parte da minha vida? Se Deus realmente me conhece, por que será que essas coisas acontecem comigo? E a palavra de Deus, irmãos, diz lá no livro de Salmos, no capítulo 139, ela diz assim, nós leremos, vamos ver, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Agora o versículo 12 diz assim: Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E o 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém? Então aqui é uma afirmação, né, de Deus onisciente, Deus onipresente, né, e Deus onipotente. Ele sabe, Ele nos conhece porque Ele nos formou, né? E pelo fato dele ter nos formado, pelo fato dele nos conhecer com toda essa amplitude, há algumas verdades que nós precisamos saber que às vezes ainda é oculto a nós. A primeira dela é que Deus nos criou e Ele nos ama. Amém? Então Deus te ama, irmão. Independente da situação a qual você esteja passando, tenha essa certeza. Deus te ama. A segunda verdade é que todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós nascemos no pecado. É o que diz lá em Romanos 3:23, né? Todos pecaram. Mas ainda que nós tivéssemos pecado, uma terceira verdade é que o Senhor não nos abandona. O Senhor jamais nos abandonou. Por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós tenhamos derrapado, tenhamos escorregado, aquele pecado cabeludo, aquela coisa feia, o Senhor não nos abandonou. Ele não nos abandona. Amém? Uma outra verdade é que Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. Então, sabe, Ele nos criou e Ele nos ama. Nós pecamos, Ele não nos abandona e Ele ainda
pagou o preço. E quando ele pagou o preço, ele deixou mais uma verdade para nós. E qualquer pessoa pode ser salva. Todos nós podemos ser salvos. Uma vez que há o arrependimento, uma vez que nós nos arrependemos das velhas práticas, nos arrependemos do velho homem, nos arrependemos do pecado do qual nos nascemos, nós podemos ser salvos. E essa salvação está disponível para todos nós. E uma vez salvos, irmãos, o Senhor nos proporciona uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida conhecendo a verdade, uma nova vida liberta, uma vida de alguém, sabe, somos filhos da mãe livre, conforme a Rita trouxe, né? Uma nova vida com liberdade, uma nova vida com entendimento, uma nova vida com o discernimento da parte de Deus. Então o Senhor nos conhece sim, porque Ele já sabia que nós pecaríamos. Ele já sabia que nós erraríamos. Ele já sabia que ainda que Ele estendesse a mão uma vez para nós, nós cairíamos de novo e Ele ainda estenderia as mãos dEle para nós. Então essa é uma verdade, irmãos. O Senhor nos conhece nessa profundidade. Até aquele pensamento que nós estamos tendo, poxa, amanhã eu acho que eu vou pecar. Ó, coisa, misericórdia, né? Mas amanhã eu acho que eu vou pecar. Esse pecado que você está pensando em cometer amanhã, antes de você pecar, o Senhor já sabia. E é dessa forma que Ele nos conhece, irmãos. O Senhor nos conhece em toda a plenitude, em toda amplitude. Amém? Então não tem como nós queremos esconder nada da nossa vida perante o Senhor. Não há como ocultar nada. Sabe, não há como ocultar nada daquilo que é feito no escuro. Não há como ocultar nada daquilo que é feito quando ninguém está vendo. Porque o Senhor nos conhece. Amém? Uma outra verdade da parte de Deus, irmãos, diz que Ele nos conhece. Amém? O segundo tópico diz que a situação ou circunstância não define quem nós somos. Sabe esse pecado que você cometeu? Esse erro, esse sentimento o qual você está agora, não define quem você é. Um erro não define quem nós somos. Uma situação não define, sabe, não nos condena, não vai gerar uma definição final daquilo que nós somos. E isso é bem interessante porque tem um pouquinho a ver com o que eu trabalho com auditoria, né? E auditoria a gente sempre fala assim, é a foto do momento. O que vale é a foto do momento. Existe lá um procedimento que o cara sempre tem que fazer, ele tem que dar 2 passos para a esquerda e 2 passos para a direita. Mas se ele der um passo para a direita e um passo para a esquerda e fazer mais rápido, está válido. Se o auditor pegar aquilo, está errado. Então, a vida toda ele faz o procedimento certinho, mas naquele dia ele decidiu errar. O que é válido é a foto do momento. E aí, daquilo ali, vai gerar todo um desdobramento para a empresa, que ela vai ter que tratar, que ela vai ter que ter um plano de ação, que ela vai ter que resolver aquilo lá, para fazer com que ninguém burle o procedimento da forma que aquele rapaz burlou, né? Então, a foto do momento não vale para nós, irmãos, porque a situação não define quem nós somos. Essa situação a qual você está agora, essa situação a qual nós estamos agora, não define quem nós somos perante os olhos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 4. O texto é um pouquinho longo, seria uma leitura do versículo 7 ao versículo 26, mas eu quero enfatizar aqui a partir do versículo 16. Esse texto aqui, irmãos, é muito conhecido, né? Eu creio que todos já fizeram essa leitura ao menos uma vez, né? Que diz respeito a Jesus e a mulher samaritana, né? Então, tem todo aquele contexto que Jesus, ele sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, que ele operava milagres e tudo mais. Então ele mandou os discípulos irem para frente, ele pegou uma outra rota, porque ele precisava encontrar com essa mulher samaritana. Essa mulher que nós podemos entender que vivia condenada sobre uma circunstância, que a circunstância a qual ela vivia era a forma que ela era intitulada, que ela era conhecida. E Jesus precisava encontrar com essa mulher. Ele precisava revelar a verdade para essa mulher. Então, no versículo 16, diz assim, irmãos. Versículo 16. Diz assim. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui.
Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. 18. Porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Versículo 19. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vamos para o 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse momento, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 21, 22, 23, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Aí aqui Jesus vai se revelar para essa mulher. Mas qual que é o pano de fundo dessa história? Então era uma mulher, né, que já tinha 5 maridos, que já estava no seu 5º casamento, uma mulher que estava com um relacionamento fadado ao insucesso, porque tratava-se do 5º casamento dela. E existiam, com certeza, rumores, né, falácias a respeito dela, de que ela não era uma mulher digna. Eu já até ouvi alguns estudos falando que ela era uma mulher da vida. Olha que coisa, né? E aquela hora que Jesus estava no poço, era uma hora que ninguém tirava água do poço. Era bem na hora que o sol estava ali no pico, né? No pino que nós falamos, né? Meio-dia, o sol escaldante, aquela mulher ia naquele momento para que ela não encontrasse ninguém no meio do caminho, para que ninguém a encontrasse com ela e viesse condená-la por conta da circunstância, a situação a qual ela vivia. Então Jesus, quando encontra com ela, revela a verdade para ela, se revela para ela. Aliás, essa é uma das únicas passagens em que Jesus fala que ele é o Messias. Ele se revela diretamente para ela. E, em outras palavras, ele diz que a situação a qual você está vivendo não te define. Então, irmãos, não é o que aconteceu no seu passado que vai definir quem você é. Você não precisa viver carregando esse jugo. Você não precisa viver carregando esse fardo. Você não precisa viver carregando essa condenação que há sobre a sua vida. Porque Jesus te conhece. Amém? Ele te conhece na sua essência, ele te conhece na sua particularidade. Ele te conhece desde a sua formação. Quando você ainda era informe, o Senhor já o conhecia. Então não é essa circunstância que vai definir quem você é. Amém? Até aqui no mundo, né, nós temos algumas situações quando um criminoso, quando alguém comete um crime, ele paga aquilo que ele deve para a sociedade, ele vai ficar os anos dele preso, e quando ele sai, o mundo condena ele por aquilo que ele foi. Mas ele já pagou para a justiça, não pagou? Ele já foi preso, ele tirou os anos dele de cadeia, ele pagou o que ele devia para a sociedade, mas aquela marca jamais vai sair dele. Mas com Jesus não funciona dessa forma. Amém? Não quer dizer que o nosso pecado não tem consequência. Ele tem consequência sim, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias em nossas vidas. Então nós somos justificados, nós somos restaurados. Então aquela condição, aquela circunstância, aquele pecado jamais vai definir quem nós somos para Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. O terceiro tópico diz como ele se revela. Como Jesus se revela para nós. Como que eu sei que é Jesus, né? E Jesus, ele se revela para aqueles que o procuram e para aqueles que esperam por ele. Então, se você procurar Jesus e se você esperar Jesus, ele vai se revelar para você. Se você buscar Jesus, ele vai se revelar a você. E é o que a palavra de Deus diz lá no livro de João, ainda no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43. Um texto muito conhecido também, irmãos, que diz respeito a Natanael, Felipe e Natanael, que diz assim, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se refeririam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que essas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então aqui essa passagem é quando Natanael se encontra com Jesus, né? E a Bíblia não traz tantas informações, né? Tantos textos a respeito de Natanael. Mas eu queria entender, né? Poxa, mas será que Natanael creu em Jesus só porque Jesus falou que viu ele debaixo da figueira? E aí há alguns estudos, né? Um historiador muito conhecido, Flávio Joséfos, que conta essa história de Natanael. Ele diz que quando Jesus revela para ele que ele ouviu debaixo da figueira, não é que Natanael estava sentado debaixo da figueira lendo um livro, mas ele traz à memória que o debaixo da figueira de Natanael é que Natanael nasceu na mesma época de Jesus, na época do infanticídio de Herodes, quando Herodes começou a mandar matar todas as crianças com medo de perder o trono. E a mãe de Natanael enrolava ele e escondia ele embaixo das folhas da figueira. Então esse historiador diz isso, era algo muito particular para Natanael, que havia sido revelado para ele na adolescência dele. E uma das coisas que diz também é que ele ansiava para ver Jesus, ele esperava para conhecer o Messias, ele queria conhecer o Messias. Então, não é algo que está na Bíblia, é um complemento histórico. Mas o que isso traz para nós, irmãos? Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus, Jesus vai revelar algo para nós que somente nós sabemos. Sabe, aquela situação de vulnerabilidade que nós estamos, aquele momento ruim que só você passou e Jesus naquele dia vem e fala para você: eu lembro de você naquele momento. E aquilo despertou algo em Natanael, que fez com que ele deixasse tudo e seguisse. Jesus se revelou para Natanael. Porque Natanael esperava, Natanael buscava, Natanael queria conhecer Jesus. E assim é conosco, irmãos. Sabe, quando nós começarmos a buscar Jesus, e quando nós aprendemos a esperar Jesus, Ele vai se revelar para nós. Quando Jesus fala para Natanael: eis um israelita que não há fingimento. Alguém que busca o Senhor em espírito e verdade. Alguém que está buscando o Senhor para conhecê-lo na sua essência, não pelas coisas que Deus pode dar. Mas, poxa, Ele é o profeta, Ele é o Messias, então eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso ver essas coisas maiores, eu quero ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo. É disso que Jesus tratou com Natanael naquele momento. Jesus, sabe, revelou algo que era muito particular para Natanael. E quando nós temos essa revelação da parte de Deus, quando Ele se revela para nós, nós não saímos da presença dEle. Amém? E, irmãos, comigo não foi igual a Natanael, mas eu tive uma experiência dessa uma vez na minha vida, sabe? Foi em 1999, onde eu passava por situações que só eu sabia, momentos que só eu sabia, eu e Deus, que eu colocava diante do Senhor, que eu orava, que eu buscava nas madrugadas, algo que estava me dando angústia, e eu buscando uma resposta da parte de Deus, né? Quando Deus faria aquilo passar? Quando Deus viria com essa resposta? Quando Deus se revelaria a mim? E aí um belo dia eu estava num culto,
na igreja a qual eu me converti, era uma igreja muito pequena, era como se fosse uma célula, e tinha um missionário lá, nesse dia. E aí acabou o culto, tudo, aí o missionário chegou e falou, ô irmão aí do fundo, aí. Falou, o moreno de óculos. Falei, moreno, atrás? Moreno, vai moreno. Quem que é moreno? Eu não sou moreno. É você mesmo, irmão. E aí, ele entregou algo da parte de Deus para mim, o qual eu estava esperando, o qual somente eu e Deus sabia, o qual eu nunca tinha aberto para ninguém. E desde aquele dia eu comecei a seguir Jesus. Então, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, sabe, sem fingimento, sem esperar somente nas coisas que o Senhor pode fazer para nós, mas para que Ele se revele naquilo que Ele é, poxa, nós ouvimos, nós lemos, o Senhor fala que para Ele nada é impossível, o Senhor diz que Ele é o Deus do impossível, que para Ele não é nada difícil, que não tem, sabe, a gente precisa buscar esse Deus, conhecer esse Deus, não porque Ele pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida, mas entendendo quem Deus é. Buscar o Deus da promessa e não a promessa, né? Tirar os olhos daquilo que Deus pode fazer e passar a olhar para aquilo que o Senhor realmente é. Então o Senhor se revela assim, irmãos, quando nós o buscamos, quando nós queremos de fato entender a Deus, quando nós aprendemos a esperar em Deus, e quando o nosso coração, quando nós tiramos os olhos da promessa e nós passamos a olhar para Deus, Ele se revela a nós. Porque senão a gente só vai começar a correr atrás de coisas, irmãos. Senão a gente só vai querer coisa, sabe? Senão eu só vou querer a revelação, eu só vou querer o meu emprego, eu só vou querer a minha cura. Sabe, o Senhor quer te curar sim, mas aprenda a buscar o Senhor primeiro. Não somente a cura, mas busque a Deus primeiro. Porque Ele é o Deus impossível, amém? Glória a Deus, irmãos. E depois, como conhecê-lo, né? O tópico 4, que está lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, na majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém? Então, como conhecer a Deus, irmãos? Poxa, Ele me conhece, será que eu o conheço? Não tem como conhecer a Deus se não for por Jesus. Não tem como conhecer a Deus se nós não buscarmos Jesus. Não, sabe, não existe regra, não existe método, não existe outras formas. Nós não podemos conhecer a Deus se não for por Jesus. Nós estamos estudando na célula esse tema, né, que Jesus é a revelação final de Deus. Poxa, mas se Jesus é a revelação final de Deus, o que vem antes? Antes sempre vinha Jesus. Jesus sempre esteve presente em tudo. Sabe, nós conhecemos a Deus em tudo. Olha ao seu redor, irmãos. Olha do seu lado, olha para o amigo que está do seu lado, para a pessoa que está ao seu lado. Você não enxerga a perfeição? É a perfeição de Deus. Deus fez tudo perfeito, irmãos. Ele se revela nessas coisas. Sabe, Deus fez tudo perfeito. Ele vai se revelar para nós de todas as formas. Quando você vê um pássaro voando, poxa, aquilo lá é Deus se revelando através da criação. Quando você vê, quando nós entendemos, né, o processo da fotossíntese, é a perfeição de Deus, irmãos. Que homem teria capacidade, competência de fazer aquilo? Às vezes a gente tenta criar dentro de casa aquele... Como que é o nome? Ajuda aí, Vitor, você que é professor. Aquele ecossistema pequenininho que é dentro de uma garrafa que você coloca... Como? Não é compostagem.
Terrário, isso mesmo. Às vezes a gente faz aquele terrário e a gente se acha Deus, né? Eu gostava disso porque eu falava, poxa vida, eu vou colocar um bichinho aqui, agora vai nascer essa planta aqui, essa planta vai comer essa aqui, essa praga vai comer essa planta, que vai virar isso, vai virar aquilo. A gente acha que pode ser Deus construindo um terrário. Mas nós enxergamos a perfeição de Deus nisso, irmãos. Tudo tem um propósito. Quando a gente olha a cadeia alimentar dos animais, quando nós olhamos o meio ambiente, quando nós olhamos a nossa vida, quando nós olhamos o nosso corpo, ainda que você ache que, não, o meu corpo não é legal, o seu corpo é perfeito, irmãos, porque foi Deus que fez. Essa é a perfeição de Deus, sabe? A gente se pega muito nisso, que o mundo começa a estabelecer alguns estereótipos, uma coisa é saúde, outra coisa, Deus te fez dessa forma. Deus te fez perfeito, está tudo funcionando, você anda, sabe? Você pensa, você dorme, você acorda, você respira. Deus se revela através da criação. Essa perfeição que você vê, você é o resultado da parte de Deus, é o resultado do melhor que Deus fez. Amém? Então Deus o tempo todo está se revelando a nós, irmãos. Não adianta a gente querer ficar procurando teoria, querer procurar método, querer evocar as coisas. Não adianta. Deus se revela dessa forma. Mas Deus se revela verdadeiramente através da palavra dele. Através da palavra de Deus. Se você quer ouvir a Deus, irmãos, dê a palavra do Senhor. Se você quer conhecer verdadeiramente Deus, o primeiro passo é buscar Jesus. Conhecer Jesus. Ter uma vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus. Na verdade, devolver a sua vida para Jesus. Para de querer viver a vida como se você fosse o dono dela. Sabe, para de tomar as decisões que somente Deus poderia tomar por você. Isso vai te levar à morte. Isso vai nos levar à morte. Quando nós queremos ter o controle das coisas, não adianta, não é assim que funciona. Uma revelação de Deus aqui para nós, irmãos, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa fraqueza que Deus está falando, que a palavra de Deus diz respeito à nossa vulnerabilidade. Quando nós não conseguimos, sabe aquela coisa? Não, eu não, na escola, estou fazendo exercício, professor, me ajuda aqui. É a sua vulnerabilidade, ele vai lá te ajudar e você vai fazer o exercício. Você vai conseguir fazer. Então, Deus se revela dessa forma. Mas por que o poder dele só vai se manifestar, se aperfeiçoar na nossa fraqueza? Porque nós ainda insistimos em viver uma vida em desacordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Quando a gente decide andar em solo desconhecido, quando nós não temos, sabe, quando a gente quer descobrir o desconhecido, sabe, o poder de Deus vai se aperfeiçoar aí. A misericórdia de Deus vai nos resgatar quando nós simplesmente estamos vulneráveis. E olha só que interessante, né? Uma vez Deus falou comigo através dos animais, eu até dei esse testemunho na célula. Quando nós decidimos viver a nossa vida e andar por lugares aonde Deus não nos fez para andar. Outro dia eu estava indo com a Rita para a academia, era umas 6:30 da manhã, e aí a gente estava vindo embora para casa, e aí passou 2 passarinhos voando assim, bonito, sabe? Os passarinhos quando começam a brincar um com o outro, dá um rasante atrás do outro. E a gente começou a olhar aquele pássaro, nossa, que legal, que bonito, né? Aí, de repente, um desceu no chão, um carro passou, matou o outro voou. E aí Deus falou claramente para mim aquele dia, ele falou assim, eu não te fiz para andar no chão, eu te fiz para voar. Quando você quer andar onde eu não te fiz para andar, é exatamente isso que acontece. Então o Senhor é perfeito em tudo, irmãos. Ele é perfeito em tudo. É só a gente observar. Sabe, às vezes sem palavra nenhuma o Senhor nos edifica. Essa é a perfeição de Deus. Essa é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. E Jesus, Ele é o perfeito. Então quando a gente começar a buscar essa perfeição, quando nós começarmos a buscar a ter uma vida que agrada a Deus, quando nós entendermos que não tem como conhecer a Deus se não for por Jesus, nós estaremos correndo o mesmo risco desse pássaro. Andando em lugar que não é para andar, se aventurando onde não é para se aventurar, pecando, né? Qual é o preço do pecado, irmãos? Qual é o preço do pecado? É a morte.
Então, se nós decidirmos continuar pecando, tendo uma vida que não agrada a Deus, distante de Deus, distante da presença de Deus, a morte ela é certa. Mas se nós tivermos, buscarmos o Senhor, entregarmos a nossa vida para Jesus, decidir seguir, conhecer a Deus através de Jesus, aí sim o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Aí sim nós não seremos tentados, a querer descobrir, conhecer o desconhecido. Aí sim nós passaremos a ter uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Então, irmãos, o Senhor nos conhece. E como nós conhecemos o Senhor? Buscando a Jesus. Buscando a Jesus. Tendo uma vida com Jesus, tendo uma vida que agrada a Deus, não vivendo pela nossa verdade, não vivendo por aquilo que nós achamos que é certo, mas por aquilo que o Senhor nos ensina e nos afirma que é a forma correta de se viver. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Com esse entendimento, irmãos, de que Jesus é a revelação completa de Deus. Mas ele não fala só de Deus, ele manifesta, o caráter de Deus, as atitudes de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Qualquer conhecimento ou acesso que nós tivermos a Deus que não for por Jesus, não é o verdadeiro Deus que está se revelando para nós. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Você coloque sua vida diante do Senhor. Que você traga à memória a forma que você tem levado a sua vida. Como você tem vivido, irmãos? Como nós temos vivido? Será que nós estamos tendo uma vida que agrada o Senhor? Será que o tempo todo nós estamos nessa condição de vulnerabilidade? O tempo todo nós estamos escorregando, o tempo todo nós estamos pecando, o tempo todo nós estamos desagradando a Deus? Pegue os seus olhos, irmãos, e traga à memória a forma que você tem tido uma vida com Deus. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti.
por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nessa manhã, Pai. Senhor, nós queremos Te conhecer na integridade, Senhor, na totalidade, meu Pai. E primeiramente nós clamamos a Ti pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua misericórdia, da forma a qual nós temos levado a nossa vida, Pai. Se porventura, Senhor, ela está em desacordo com aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, nos perdoe, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nos restaura, Pai de amor. Nos renova, Pai, de tal forma que nós venhamos ter olhos somente para Ti, Pai. Nós queremos ter uma vida que Te agrada, Senhor. Queremos conhecer o Senhor na plenitude, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Senhor, anula agora, Pai, toda visão distorcida, Pai. Anula agora, Senhor, todo o pensamento contrário que nós temos, Pai, que tem feito com que nós tenhamos tido uma vida, Senhor, que não é uma vida de filhos, que não é uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus, meu Pai, nos limpa, Senhor, nos purifica, nos liberta, Senhor, daquilo que nos tem afastado da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneça ainda com os olhos fechados. E eu quero fazer um convite a você, irmãos. Você que ainda não conhece o Senhor na plenitude. Você que tem buscado conhecer a Deus de outras formas. Nessa manhã nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como conhecer a Deus se não for por Jesus. E eu quero convidar você a viver essa nossa vida, essa nova vida. Eu quero convidar você a dar um passo de fé, a passar a ter uma vida que agrada a Deus, a passar a ter uma vida que o Senhor se alegraria. E nós fazemos isso quando nós confessamos o Senhor como o único suficiente Salvador. Não há outro caminho, irmão. Não há outro caminho. Você só vai andar em círculos e você não vai conhecer a Deus na sua plenitude. Então eu quero fazer um convite a você, irmãos, a dar esse passo de fé. Se você quer conhecer esse Deus através de Jesus, se você quer confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, levante as suas mãos. Levante uma de suas mãos que nós faremos uma oração, irmãos. Não há outro caminho, irmãos. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai estar disponível para você, irmãos, quando você tomar essa decisão. Espírito Santo. Pai de amor, nós Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue ministrando os nossos corações, meu Pai, para que nós sejamos convencidos pelo Teu Espírito, Pai, a ter uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe.